A Receita Federal do Brasil está com uma nova ferramenta à disposição dela que promete dificultar a vida de quem não declara renda de aluguel. Então, se é o seu caso ou se você é advogado e quer orientar seus clientes, recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque no final eu trarei uma possível solução para esse possível problema que muitas famílias vão começar a ter, essas dores de cabeça decorrentes aí de fiscalizações em massa que talvez venham a ocorrer já nos próximos anos. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Zaleski, eu sou advogado há mais de 10 anos e aqui no YouTube eu produzo conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório, tudo que você precisa saber para transmitir o patrimônio para a geração seguinte da sua família de forma tranquila e segura. E também para aproveitar ao máximo aí, explorar da melhor forma possível o seu patrimônio dentro da legalidade, é claro. Então, pessoal, eu estou falando, quando eu uso a expressão o novo trunfo da Receita, é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o famoso CIB. Você talvez já tenha ouvido falar nele, talvez ainda não, mas o fato é que ele voltou à tona nos últimos meses, principalmente por conta da regulamentação da reforma tributária, através da Lei Complementar 214 de 2025, que trouxe aí o detalhamento sobre como funcionarão os dois novos tributos que teremos aqui no Brasil, IBS e CBS. A gente pode ver no artigo 59 que diz que as pessoas físicas e jurídicas e entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e CBS são obrigadas a registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto nas alíneas A e B do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 11 dessa lei complementar. Daí, o que diz aí o inciso 3º do parágrafo 1º? Para efeitos do disposto no caput deste artigo, consideram os seguintes cadastros administrados pela RFB, que é a Receita Federal do Brasil. O item 3, de imóveis rurais e urbanos, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, através daí desse dispositivo e de alguns outros que a gente vai falar mais para frente também, foi retomada aí a discussão no Brasil sobre a necessidade de a gente estar atento às consequências da implementação desse Cadastro Imobiliário Brasileiro. Por que eu digo implementação? Porque ele já existe, na verdade, já tem aí a previsão legal da sua criação, e ele até já existe, na verdade, desde 2022, tá, pessoal? No decreto 11.208, de 26 de setembro de 2022, ele já fala sobre o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais e o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E também esse decreto ele regulamenta o compartilhamento de dados relativos a bens imóveis. Então é aqui que já mora o perigo, para quem não gosta de declarar tributação, porque justamente o CIB e esse Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, ele serve justamente para permitir o compartilhamento de informações. E a gente sabe que o computador da Receita Federal do Brasil, ele funciona justamente à base de cruzamento de dados, seja de informações que você mesmo declara, seja de informações que outras pessoas declaram sobre você, e seja cruzando também dados que eles recebem de outras instituições, por exemplo, Secretarias de Fazenda Estadual, e a partir agora do CIB, a gente vai ter diversos outros órgãos públicos também enviando informações como tabelionato de notas, registro de imóveis, prefeituras, né, os municípios, e enfim. E a questão também relevante do CIB é que ele obriga todos os municípios a terem todos os seus imóveis georreferenciados. Então, a gente vai ter assim, um mapa completo de todos os imóveis do Brasil e a Receita Federal vai saber exatamente quem é o dono de qual imóvel. Então, vocês podem entender aí qual que é a dimensão, né? A gente está falando aqui de um mapeamento completo que promete não deixar nada passar. E a partir da regulamentação da reforma tributária, a Lei 214/25, é que a gente teve o estabelecimento aí de prazos para os municípios aderirem ao CIB. Então, vamos ler aqui o artigo 4º. O CIB é um banco de dados integrante do SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, no qual serão inscritas as unidades imobiliárias e os BIC, que são imóveis especiais, né, como usinas eólicas e tal, não vem ao caso aqui desse vídeo, encaminhados pelos cadastros de origem que atenderam aos critérios de atribuição do Código de Inscrição no CIB, definidos em ato secretário especial da Receita Federal do Brasil, quem compete sua regulamentação. O parágrafo único diz que a inscrição no CIB a que se refere o caput consiste em um código de identificação unívoco atribuído pelo SINTER a cada imóvel, válido no território nacional, formado por 7 caracteres alfanuméricos e um dígito verificador. Então, o CIB nada mais é do que um CPF, um CNPJ do imóvel. E para quem já declara, né, quem declara imposto de renda nos últimos anos aí, e que tem imóvel com propriedade, sabe que a Receita começou a exigir a identificação de alguns dados que antes ela não exigia, como por exemplo o número da inscrição imobiliária. Então, a partir, se eu não me engano, foi 2022,
2021, 2022, talvez coincidentemente por conta aí da criação do CIB, eles já começaram a pedir informações mais detalhadas aí sobre os seus imóveis. Então, provavelmente nos próximos anos, a própria inscrição aí no CIB será também exigida a sua identificação aí na declaração do imposto de renda, tá, pessoal? E por que o CIB voltou à tona agora? Bom, como eu já falei, tem a ver aí com essa regulamentação da reforma tributária, mas indo um pouquinho mais a fundo. Se a gente pensar bem, o IBS e CBS, eles são tributos que foram criados aí, que a gente chama de um IVA dual, que é Imposto sobre Valor Agregado, incide sobre aí a cadeia de consumo, e ele tem uma gestão compartilhada. Então lembrem aí que o cadastro, o CIB, tem como vocação justamente o compartilhamento de informações. Pois é, o IBS e CBS também tem a gestão compartilhada entre União, Estados e municípios. Afinal de contas, o ISS é de competência municipal, o ICMS de competência estadual, esses dois tributos deixam de existir, e a PIS e a COFINS são de competência federal, também deixarão de existir e dão lugar aí então a essa dupla, que é IBS e CBS. Então, os entes federados, né, União, Estados, municípios e Distrito Federal, eles têm cada vez mais motivos para andarem de mãos dadas. E a questão dos imóveis é especialmente relevante por conta desse segundo item que está no slide aqui. O ISS e o ICMS, eles não incidiam sobre operações imobiliárias, tirando a questão do ISS ali sobre locação de temporada, porque se equiparava, e tem algumas teses, já com algum êxito em alguns tribunais, se equiparava a operação hoteleira, mas em regra, né, na locação de longa temporada, a gente nunca teve a tributação pelo ISS, né, e nem pelo ICMS. E agora, IBS e CBS sim serão fatos geradores, ou melhor, a locação será fato gerador de IBS e CBS. Então, quando a gente fala aí de sonegar renda, sonegar locação, né, renda decorrente aí da exploração de imóveis próprios, a gente está falando de uma sonegação agora em âmbito triplo, né? Você está deixando de recolher tributos para o município, para o estado e para a União. Então, é normal que essas três forças, esses três fiscos, o fisco federal, o estadual e o municipal, eles trocam informações para evitar esse tipo de sonegação. E além disso, né, pessoal, os imóveis também estão muito relacionados ao outro tributo, que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. E esse imposto ele passou a ter mais relevância ainda no caso dos estados, porque ele vai ser o único imposto em que os estados vão fiscalizar e ficar 100% para eles. Por quê? Porque eles vão receber, né, obviamente, a sua fração, os estados vão receber a sua fração aí do IBS, né, sua parte da receita, né, arrecadada com esse tributo. O IPVA, o estado divide com o município, onde o carro está registrado, enfim, que é onde o dono do proprietário aí do carro mora. E o ITCMD não, o ITCMD ele vai fiscalizar por conta própria, sozinho, sem esse compartilhamento aí de obrigações, e a receita do ITCMD vai ficar totalmente para ele. Então, o ITCMD passou a ter uma relevância maior para os estados a partir da reforma tributária, e tanto que se a gente pegar os números de arrecadação de ITCMD dos últimos anos, eles praticamente todos os estados bateram recordes, porque as secretarias da Fazenda realmente estão bem mais em cima. Em São Paulo a gente teve, por exemplo, a Operação Lock, que teve por objetivo aí pegar fraudes na utilização de holdings familiares para transmissão de imóveis de uma geração para outra da família, através aí da conversão desses imóveis em cotas das holdings, né? E então, assim, o fato é que o ITCMD ele também é muito relevante, né, quando a gente fala aí de doação e herança de imóveis, né, pessoal? Porque a gente sabe que o brasileiro adora comprar imóveis, os imóveis são, em regra, eles tendem a só valorizar no Brasil. Então, quanto mais informações o Estado, né, Estado agora aqui falando em sentido amplo, tiver sobre aquele imóvel, mais fácil vai ser ele fiscalizar também em relação ao ITCMD. Porque, afinal de contas, o CIB ele prevê também ter a atualização dos valores, os valores venais. Então, a gente já tem hoje em alguns estados, como Santa Catarina, em que o estado ele tem um convênio com a FIP, que é a mesma daquela tabela FIP aí dos veículos, que consegue dizer mais ou menos ali quanto que vale cada imóvel. Mas agora com o CIB, isso gera algumas distorções, porque às vezes no mesmo bairro, na mesma rua, a gente tem imóveis aí que tem um metro quadrado muito mais caro que o outro, porque é um condomínio mais novo, é um prédio mais completo, enfim. Então a gente tem situações que às vezes essa tabela FIP não consegue atualizar em tempo real. Agora com o CIB, os registros de imóveis, os tabelionatos de notas vão ter que passar todas as informações sobre as transações que estão ocorrendo
praticamente em tempo real. Então, o cadastro ele vai ser atualizado diariamente e vai saber, vai ter como referência o valor declarado pelas próprias pessoas. Aí você pode pensar, mas então é só todo mundo dizer que pagou menos do que pagou. Mas não é tão simples assim, né, pessoal? A gente sabe que, como um professor meu sempre fala, né, existe vida inteligente também nas secretarias da Fazenda estadual, na Secretaria de Fazenda Municipal. Então, sonegar, reduzir aí, como a gente vai falar mais para frente, o valor das operações imobiliárias nem sempre vai ser muito simples, tá? Até porque normalmente o vendedor ele quer aumentar o valor da operação para pagar menos ganho de capital, que vai continuar existindo. O IBS e CBS não substituem ganho de capital, que é aquele tributo, né, aquele imposto que você paga sobre a diferença entre o que você pagou e o preço que você vendeu. Então, por quanto maior você vender esse valor, menor vai ser o seu ganho de capital. E o comprador não, ele quer reduzir, porque em regra aí os tributos são cercados por ele. Então, que mais, pessoal? A lei, como eu já comentei, né, 214/25 estabeleceu prazo para os municípios escreverem todos os seus imóveis no CIB, e o CIB servirá de base para o valor de referência ser utilizado para fins do setor de ajuste. Esse aqui é um tema que também está relacionado à reforma tributária, essa transição da reforma tributária, que eu explico em mais detalhes em outro vídeo. Vou deixar o card aqui em cima, para quando você terminar, já pode clicar nele que o vídeo vai começar assim que terminar esse. Então, quando a gente fala aí de valor de referência, também vai ser utilizado aí a base de dados aí do cadastro imobiliário brasileiro. Então, a gente pode concluir que vai ser o fim da sonegação? É claro que não, né? A gente não tem como evitar 100% da sonegação, os fiscos sabem disso, né? O fisco sabe disso, mas é fato que as fraudes tributárias, né, a sonegação de informações, a omissão de rendimentos vai ficar mais difícil de ser colocada em prática após o CIB, nas seguintes operações que eu listei aqui, por exemplo, sonegação de locação, né, que eu comecei o vídeo falando sobre ela, subvalorização do preço de venda na escritura pública, como falei, essas informações vão ser públicas, a gente vai ter em tempo real essa atualização, então vai ser difícil você colocar um preço muito baixo, que vai chamar atenção, você vai ser chamado a dar explicações. Subvalorização do valor da renda de locação, então você até declara o valor que você recebe, você tem um imóvel alugado, mas não declara um valor menor, né? Então isso também vai ficar cada vez mais difícil, até porque a gente sabe que tem a tal da transferência do sigilo bancário, né? O STF já há muito tempo decidiu que os bancos podem sim compartilhar informações sobre o que entra na sua conta corrente, sem que isso fira o seu sigilo bancário, porque afinal de contas você estaria apenas transferindo o sigilo para o órgão da fiscalização, que é uma piada, né? Porque a gente sabe que o sigilo, você realmente quer deixar o sigilo também em relação aos órgãos de fiscalização. Mas enfim. E por que eu falo que também é difícil sonegar a locação, pessoal? Porque, pensem bem, imagina que o Pedrinho tem um imóvel localizado lá em São Paulo, no bairro Itaim Bibi, um bairro nobre, e ele aluga esse imóvel para Dona Mariazinha. Aí a Dona Mariazinha mora no imóvel, e quando ela vai preencher a declaração do imposto de renda dela, que provavelmente ela declara, ela tem que declarar, né, obrigatório, ela vai informar que o endereço dela é o imóvel do Joãozinho. Era Joãozinho ou Pedrinho? Agora eu não lembro mais, mas do dono do imóvel. Acho que era Joãozinho. E já o Joãozinho, ele vai declarar que ele é proprietário daquele imóvel, mas eles podem combinar. Mariazinha, não declara aí que você paga para mim, eu também não vou declarar que eu recebo e fica tudo certo. Mas a partir do momento em que o CIB estiver plenamente funcionando, vai ser muito fácil para a Receita Federal do Brasil saber quem é o proprietário de cada. Ela já sabe, né? Porque o Joãozinho já colocou lá que ele é proprietário daquele imóvel. E a partir do momento em que a Mariazinha informa que mora lá, essa informação vai ser facilmente cruzada. Tem alguém morando aqui, mas o proprietário não declarou o rendimento. Então ele está deixando ela morar de graça. Se ela está deixando morar de graça, a princípio está ocorrendo aí uma doação disfarçada, né? Porque é um contrato de comodato, mas é que título. Ou então se ela está pagando e eles não estão declarando. Enfim, o fato é que você, provavelmente na situação Joãozinho e Mariazinha, vão cair na malha fina e vão ter que explicar por que ela mora no imóvel dele e ele não declarou renda de aluguel. Então vai ficar cada vez mais difícil. Aí eu fiz um reel esses dias aí sobre esse assunto. É claro que aqui a gente já está com o vídeo quase 15 minutos, lá eu tentei resumir em 1 minuto tudo isso. E então a gente não tem como aprofundar tanto, mas um seguidor perguntou, mas e as pessoas que não declaram imposto de renda? Então isso aí não tem problema, se a pessoa não é obrigada a declarar imposto de renda, não tem como a Receita pegar.
Eu não sei, pessoal, eu acho que cada vez vai ser mais difícil, tá? Porque é muito fácil, daqui a pouco, eu confesso que eu não sei até que ponto já não existe isso, mas é muito fácil que venha a ser implementado uma obrigação para que as concessionárias de serviço público também insiram informações dentro do CIB. Então, concessionária de energia elétrica, concessionária aí de água de esgoto, provedores de internet. Então, cada vez mais é fácil, né? Você baixa lá um decreto, uma lei, obrigando, correto seria por lei, né? Obrigando as concessionárias de repassar, incluir informações sobre os consumidores dentro do CIB. E aí acabou, né, pessoal? Então, qualquer comprovante de residência, você já vai acusar que você mora lá. Então, cada vez mais eu entendo que o cerco está se fechando. E outra operação também vai ficar mais difícil é a doação disfarçada de compra e venda, porque no fim das contas, se você também informar que comprou e vendeu, mas quando a pessoa não tem lastro, a operação Lock que eu mencionei foi exatamente sobre isso. Também tem um vídeo aqui que eu vou deixar para vocês assistirem depois, deixar o card aqui sobre o vídeo da operação Lock. Mas o fato é que se você faz uma compra e venda, mas a pessoa não tem lastro ou não houve realmente transferência, com o CIB também vai ficar mais fácil cruzar essas informações e você terá que provavelmente se explicar também. E qual que seria a solução, pessoal? Bom, provavelmente você já ouviu falar da holding familiar. E muita gente fala que ela vai acabar com a reforma tributária. Naquele mesmo vídeo que eu recomendei antes, eu explico exatamente por que isso provavelmente não vai acontecer. Mas o fato é que você vai ter que simular, não tem jeito. Porque, assim, é uma comparação hoje muito injusta, né? Porque um casal, inclusive, recentemente me procurou para fazer um planejamento sucessório. E eu sempre digo, né, que a holding familiar ela é uma ferramenta de planejamento sucessório, ela não é apenas uma solução tributária, mas ela pode também servir como uma solução tributária. E aí eles queriam saber, tá, mas aí na holding, se eu integralizar os imóveis, eu vou pagar mais imposto. Eu falei, mas como é que você sabe que vai pagar mais imposto? Ele falou, porque eu não pago nada hoje. Então ele simplesmente não declara. Então, assim, é uma comparação injusta, né? Você está comparando um cenário em que você está ilegal, né? Está à margem da lei, com um cenário em que você está dentro da lei e pagando tributo. A diferença que você tem que fazer é simular. Tá, se eu declarasse no imposto de renda da pessoa física, que é a tendência de que isso vai realmente precisar acontecer, como eu já mencionei nesse vídeo. E comparando com a tributação da holding, o que vai valer mais a pena? A gente tem que fazer algumas simulações também. Se eu vou declarar quando esse bem é comum, né? Falando que no caso desse casal era o caso deles. Eles são casados com comunhão universal de bens, então todos os bens pertencem aos dois, por conta da mancomunhão, né? Um regime de mancomunhão, os dois são proprietários de tudo. E a Receita Federal entende que eles podem declarar tanto na declaração de um quanto na do outro. Então a gente pode simular para ver qual que é mais vantajosa, quem que tem mais dedução, quem que paga menos, tem a alíquota efetiva do imposto de renda da pessoa física menor. E uma outra simulação importante também é você já simular um cenário pós-reforma tributária. Então considere o redutor de ajuste que eu já mencionei ali, para o caso que inclusive vai funcionar para quem é contribuinte, no cenário, dando um spoiler daquele vídeo, né? Pós-reforma tributária, provavelmente os imóveis que estiverem em nome de pessoa jurídica, eles serão mais valorizados, porque quando uma empresa contribuinte IBS adquire um imóvel, qualquer bem ou qualquer serviço de um outro contribuinte, ela se credita do IBS-CBS que já foi pago, e o redutor de ajuste serve justamente para ajustar, porque a pessoa, como já tinha esse imóvel antes da reforma tributária, ela não pagou aquele tributo. Mas eu explico melhor isso naquele vídeo lá. Mas o fato é que existem outros redutores também. A gente tem o redutor de alíquota, tem o redutor social na compra e venda de imóveis ou na locação. Então assista, por favor, aquele outro vídeo que vai ficar bem mais claro para você. Então, assim, pessoal, a holding familiar pode sim ser uma solução para quem está hoje à margem da lei. Mas é claro que a gente vai ter que analisar, vai ter que simular, não adianta a gente trazer um número a partir de 10 mil reais, você tem que fazer a holding, senão você vai perder dinheiro. Não é assim, a gente tem que analisar a declaração de imposto de renda, tem que ver quanto que eles estão pagando de imposto, tem que ver como é que vai ser essa situação durante, né, e após a reforma tributária, porque a reforma tributária tem um período de transição, né, que começa em 2027 e termina em 2033. Mas é claro que se você está falando numa holding, você já tem que pensar no cenário pós-reforma tributária, né? Ninguém tem os custos inerentes. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, falando sobre os custos de uma holding que você não pode desconsiderar. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com uma dúvida, pode comentar aqui que eu responderei.
ou me procurem lá no meu Instagram, @FelipeZaleski, ou no site proximageração.com, que é o blog onde eu posto conteúdo relacionado aí também herança, testamento, planejamento sucessório, novidades legislativas, alterações jurisprudenciais. E também um último recado, para quem ficou até o final, eu tenho um curso de planejamento sucessório que é voltado para pessoas leigas e advogados também. O link vai ficar aqui na descrição, quem tiver interesse em saber um pouco mais, será um prazer ter vocês lá como alunos. Era isso, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.